Eu vou estudar pra essa prova como se não houvesse amanhã. É porque se eu parar pra descansar, eu não vou passar. E não vai mesmo não, sabe por quê? Porque quem para pra descansar acaba sendo ultrapassado. Não para não, meu irmão. Você tá do caminho certinho. Você tá comigo aqui. Eu sou o Fabiano Rabelo e essa é mais uma aula sensacional de matemática para descomplicar, para te colocar no caminho, para superar esse trauma aí que você tem de matemática. Vamos, que hoje vai dar bom e vai dar muito bom. Aula de hoje, combinação simples, tá? Mais um tipo de agrupamento. Esse cai muito nas provas do Enem, nas provas de vestibular, nas provas de concurso. É muita combinação simples, tá? E você vai entender como é que funciona, como é que faz essas contas, como é que faz esses cálculos, daquele jeito que só acontece aqui no Construindo Vencedores. Ou seja, daquele jeito que nem rápido demais para você ficar perdido, nem devagar demais para você olhar e falar, poxa, não acontece nada nessa aula. Beleza, sem enrolação, a gente já vai começar. Vamos que vamos, porque a aula de hoje, meu irmão, tá na tela, é essa aí, ó. A aula é de combinação simples, tá bom? Bom, em primeiro lugar, a gente vai entender o que, afinal de contas, é essa tal de combinação simples, tá bom? Bom, então vamos só entender aqui agora. Vamos fazer uma recapitulação aqui. Lá em análise combinatória, quando a gente começa a estudar análise combinatória, tudo que eu vou falar já tem vídeo aqui no canal, tá? Só dá uma olhadinha lá. A gente começa a falar de análise combinatória. Naquele vídeo eu deixo bem claro que a análise combinatória é o campo da matemática que se preocupa em contar coisas, tá bom? E contar só tem dois jeitos de errar. Ou você conta a mais ou você conta a menos. Então, tudo que a gente está fazendo nos últimos vídeos é contar coisas. Bom, depois a gente aprende a ideia de princípio fundamental da contagem. Ou seja, poxa, eu tenho que tomar algumas decisões aí no meu processo de contagem. Eu vou lá, estabeleço as minhas decisões e multiplico os resultados de cada uma delas. Princípio fundamental da contagem. Logo depois, a gente começa a falar de permutar. E aí vieram várias formas de permutação. Permutar coisas. Permutar só trocar de lugar, tá? Trocou de lugar, não tira ninguém, não acrescenta ninguém. Só pega as coisas e muda a ordem delas ali. Quando a gente faz... Bom, a gente pode ter então a permutação simples, né, que é aquela que você simplesmente troca os elementos de lugar sem se preocupar quem são eles. A gente tem a permutação com repetição, que quer dizer o seguinte, eu tenho elementos repetidos. Trocar esses elementos de lugar não muda nada para mim, porque eles são iguais, né? Então a gente se preocupou lá com a permutação com repetição. E por fim, a gente teve a permutação circular, onde os elementos estão dispostos ao redor de uma mesa, ou seja, em forma de círculo, tá? E aí a gente também trabalhou a ideia de permutação. Só que note o seguinte, que em todos esses agrupamentos que eu acabei de falar, a ordem dos elementos era muito importante. Quem é o primeiro? Quem é o segundo? Quem vai ficar do lado de quem? Né? Lá sentado, ou na fila, ou na mesa. Eu estava sempre preocupado com a ordem dos elementos. Toda vez que eu mexo na ordem desses elementos, eu tenho um agrupamento novo. Eu gerei uma coisa nova. Agora a gente vai falar de combinação simples. Ou seja, um único tipo de agrupamento onde a ordem dos elementos não tem a menor importância. Então toda vez que você perceber que você está num problema e que você fez agrupamentos, mexeu na ordem e não aconteceu nada demais, é porque esse agrupamento é uma combinação simples. Tudo bem então? Pegou a ideia inicial? Olha só, tá? Não pula isso aqui não, isso aqui é importante, tá? Vamos lá. A ideia inicial é muito importante e agora vamos para o conceito. Combinação são todos os subconjuntos, e essa palavra aqui é importante demais, cara. Só ela resume tudo que eu falei nesse início de vídeo. São subconjuntos que podemos formar com uma quantidade de elementos de um conjunto maior. Olha que bacana! Essa definição é muito legal, tá? Do jeito que ela está escrita aqui, é muito bacana. Não é porque fui eu que escrevi não, mas ficou boa, viu? Tem que admitir, tá? Quer dizer o seguinte...
Quando eu falo de subconjunto, vamos pensar aqui, ó, conjunto. Conjunto das vogais, conjunto V das vogais. A, E, I, O, U, né? Mas não quero escrever assim não, eu quero escrever assim, ó. I, O, E, U, A. Quando eu escrevo o conjunto das vogais dessa forma, eu agora quero te perguntar, tá certo ou tá errado? Essas são as 5 vogais ou não são? A resposta é, são as 5 vogais. Fabiano, mas está fora de ordem. Ué, quem disse que a gente tem que escrever em ordem? Onde é que está escrito que ela só vale se estiver em ordem? A pergunta não foi quais são as vogais em ordem, foi quais são as vogais. Né? Então, quando eu escrevo dentro de um conjunto, e agora vamos falar só de matemática, né, os elementos dentro de um conjunto, eles não necessariamente têm que ter uma ordem, tá? Nunca foi obrigado a escrever uma ordem. Quando eu falo assim, escreve aí para mim um conjunto com os dígitos pares. Aí você vai lá e escreve 0, 2, 4, 6, 8. Mas se você escrever, né, os pares assim, ó, 8, 6, 0, 2 e 4, o seu professor de matemática, no caso eu, não posso colocar errado, não posso dizer que está errado, tá? Porque em conjunto, nunca, não está escrito em lugar nenhum que em conjunto tem ordem de elementos. Tudo bem? A gente tem uma ordem, uma elegância ao escrever conjuntos, né, que é colocar os elementos em ordem e tal, principalmente quando a gente quer um conjunto infinito, né? Então, números pares, eu vou escrever 0, 2, 4, 6, 8, 10, pontinho, 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 tá? Mas quando o meu conjunto é finito, eu não tenho a obrigação de escrever esses elementos em ordem coisa nenhuma, tá? E prove o contrário aí quem quiser, tá bom? Beleza, desafio tá feito. Agora o que eu quero falar aqui de combinação simples. Pessoal, todo esse papo até agora foi para dizer o seguinte, que numa combinação simples, a ordem não é importante, tá? Ou seja, eu usei a palavra subconjunto só para dizer que a ordem não é importante. Quer ver? Vou pegar duas situações muito parecidas. Em uma delas a ordem é importante e na outra não tem a menor importância. Vou te mostrar aqui agora duas situações parecidas, tá? Imagina que você tem 8 pessoas. 8 pessoas em uma sala. E essas 8 pessoas estão disputando 3 vagas. Então eu vou escrever isso aqui, tá? 8 pessoas para 3 vagas. Vaga de quê? Sei lá, de assessor. Não, de assessor não. Não gostei não, quero pensar em outra coisa. Assessor me lembra política, não quero lembrar disso agora não. Tá? Vou colocar assim, 3 vagas de motorista, pronto. Ok, tá? 3 vagas para motorista. 8 caras, 8 pessoas lá disputando 3 vagas para ser motorista. Aí, vamos supor lá que os 3 caras que eu selecionei são esses aqui, ó. Eu selecionei então João, José e Alfredo. Por que Alfredo? Porque eu gosto desse nome, acho legal, tá? Beleza? João, José e Alfredo. Mas veja bem, se os escolhidos, se os selecionados trocarem de ordem para José, Alfredo e João, eu te pergunto, o que foi que mudou? Você concorda que são os mesmos caras que foram selecionados para as vagas de motorista? Os mesmos 3 caras. Ah, não, peraí, não foi João, José e Alfredo, não. Foi José, Alfredo e João. E daí? Continua assim. Não é qualquer um vai falar, poxa, mas o que mudou? Não são os 3 caras que vão aí ser os nossos motoristas? Ótimo. Então você acabou de ver uma situação onde a ordem dos elementos, mexer nessa ordem, não mudou absolutamente nada. Legal, né? Vou te falar de uma situação muito parecida onde a ordem é importante. Quer ver? Cola comigo aqui, ó. Vamos lá. Suponha, então, que são as mesmas 8 pessoas
para 3 vagas. E as vagas agora são para motorista, caixa e gerente. E só para facilitar para a gente enxergar, eu vou te falar que o primeiro a ser selecionado vai ser o gerente. O segundo vai ser o caixa, o terceiro vai ser o motorista. Se eu falar João, José e Alfredo e trocar essa ordem, você acha que agora as coisas mudaram, sim ou não? Pausa o vídeo e pensa um pouquinho. Voltei. Que legal, tá? Efeitos especiais ao vivo. Olha só, quando eu coloco nessa segunda situação, sim, a ordem muda tudo, tá bom? A ordem muda tudo. Fabiano, como é que calcula esse último aí, essa última situação? Eu te falo, você já aprendeu isso aqui comigo, ó. Como é que calcula? Ué, são 8 pessoas, não são? A gente tem que escolher quem vai ser o gerente, quem vai ser o caixa e quem vai ser o motorista. Eu tenho 8 formas de escolher o primeiro, sobraram 7 para escolher o segundo e sobraram 6 para ser o terceiro. Eu multiplico tudo isso aqui e eu vou ter lá o total, acho que dá 336, não tenho certeza não, tá? Se ficar errado, não briga comigo não, ok? Então, ou seja, o que eu quero te mostrar é o seguinte, não tenho certeza, tá, pessoal? Ok? Nossa, que lindo, Fabiano fazendo conta errado no YouTube, tá? Mas vamos lá então. O que eu quero te mostrar, o que eu quero te falar é o seguinte, tá? É uma beleza você entender que, no caso dos agrupamentos, a gente vai ter casos em que a ordem é importante, como todos os outros que a gente andou vendo, e vai ter casos específicos, como os da aula de hoje, em que a ordem não tem a menor importância, tá? Esses casos a gente vai chamar de combinações simples, beleza? Tá? Vamos falar dessa fórmula aqui então. Bora falar da fórmula. A fórmula que está aqui na tela é o seguinte. Tem um C, um N e um P, tá? Tá desse jeito, pessoal, mas deixa eu só te falar aqui que nas minhas escritas aqui eu vou escrever assim, ó, N, P aqui em cima, tá? Por quê? Porque é a fórmula mais usual no Enem, tá bom? Então no Enem eles trabalham dessa forma, tá bom? O que muda? Nada. Só o jeito de escrever mesmo, não se preocupa não, tá? Continua sendo a mesma coisa no final das contas, ok? Bom, a fórmula vai dizer o seguinte, ó. O que é esse N e o que é esse P? Esse P a gente vai entender como sendo o total de elementos que a gente tem lá, tá? O que é esse P? É a quantidade que eu quero colocar por grupo. Você entendeu o que eu falei? O que eu quis dizer foi o seguinte, vamos pensar lá de novo. 8 pessoas para 3 vagas. Eu gosto de falar assim, ó, 8 escolhe 3. Eu estou formando grupos de 3, tá? De quantas maneiras eu posso escolher essas 3 pessoas no total de 8. Então, nesse caso, N seria 8 e P seria 3. Entendeu a ideia? Então, N é o primeiro número que vai vir, é o número total, e o segundo é a quantidade em cada grupo que eu quero formar. Tudo bem? Ok. É claro, né, pessoal? Fica evidente, eu posso até, né, é evidente que N tem que ser maior ou igual a P, né? Tá bom? Eu não posso ter eu não posso ter uma situação onde eu tenho 8 pessoas e eu quero formar um grupo de 10. Isso não existe, tá bom? Então, evidentemente que o número total de elementos é maior ou igual à quantidade por agrupamento. Pode ser igual? Pode. Eu vou te mostrar agora. E eu quero te mostrar já, dando um bônusinho aqui, ó. Vamos lá então. Olha para cá então e vamos pensar em como é que a gente calcularia aquele agrupamento que eu acabei de falar. De 7, escolhe 3. Como é que seria? Pela minha fórmula, 7 fatorial dividido por 3 fatorial, e aqui eu colocaria 7 menos 3 fatorial, tá? Isso aqui evidentemente vai dar 7 fatorial dividido por 3 fatorial, 7 menos 3 dá 4 fatorial. Deixa eu só falar uma coisa, tá? Nos próximos exercícios eu vou sair desse cara direto para esse, tá? Eu não vou escrever mais essa subtração não, já vou escrever direto, ok? Então como é que vai ficar aqui então? Lá na fórmula de permutação com repetição, eu já mostrei como é que a gente trabalha. E na aula de fatorial também. Então 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4.
3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, vezes o 4 fatorial que ainda está lá, tá? Posso fazer cancelamentos. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, posso cancelar também. Sobrou 7 vezes 5, que dá 35, ok? Então tá aqui feita e bem construída a ideia de combinação simples, tá bom? Então eu te mostrei mais ou menos como é que usa a fórmula. E agora eu quero te dar um bônus. Vamos lá então. O que é o bônus? O bônus é o seguinte. Na aula de fatorial, eu falei que 0 fatorial é igual a 1. E que 1 fatorial também é igual a 1. E eu falei que uma hora ia chegar o momento de eu explicar. A hora chegou, tá? E eu quero te mostrar algumas coisas. Vamos calcular, pessoal, algumas combinações. Eu vou escolher um número específico para não ficar usando N, fórmula e tal, que é o seguinte. Eu vou escolher o número 5, tá? Acho que o número 5 é um número legal. Vamos então aqui para ele. Como é que ficaria? Quanto é que dá a combinação de 5 elementos agrupados 5 em 5? 5 e eu quero escolher 5. Vamos pensar, antes de fazer conta, vamos pensar? Você tem assim, ó, você tem 5 pessoas e eu quero saber quantos grupos de 5 eu consigo formar diferentes. A resposta é evidente, né? Eu só consigo formar um grupo. Tá? Por quê? Ah, mas troca as pessoas de lugar. Gente, trocar de lugar não muda nada. Vai continuar sendo as mesmas 5 pessoas. Isso é combinação, tá? Então dá 1. Poxa, mas será que por essa fórmula que você inventou aí, maluca, também dá 1? Dá, ó. Seria 5 fatorial dividido por 5 fatorial. E 5 menos 5 dá 0 fatorial. Certo? Então o que sobra? Como 0 fatorial é igual a 1, vai ficar 5 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 1 fatorial. Aliás, perdão, vezes 1 só, né? Errei aqui. Tá? 1 fatorial não, vezes 1. Vamos arrumar isso. Vezes 1. Tá. Só que olha só. Esse 1 não vale nada, né? Eu tenho uma coisa dividida por ela mesma. Isso aqui sempre deu 1. O que eu quero te falar, então, com essa observação que eu acabei de fazer? Que quando eu tenho a combinação de 10 elementos para escolher 10, isso vai dar 1. 8 para escolher 8, vai dar 1. Então eu vou colocar isso de uma maneira bem bonita aqui embaixo, de outra cor, tá? Vou colocar uma outra cor aqui, pode ser esse azul aqui, ó. De modo geral, a combinação de n elementos para escolher n é igual a 1. Nós nunca mais vamos fazer essa conta, tá? Ok? E se eu tiver que escolher assim, ó, por exemplo, 5 elementos para escolher um só? Olha só, pessoal. De forma óbvia, bem óbvia, desculpa. De forma bem óbvia, você vai pensar assim, poxa, eu tenho 5 elementos e eu quero formar grupo de 1. Ué, claro que vão ser 5 grupos, né? O grupo formado pela pessoa A, depois pela pessoa B e assim por diante. Mas será que em fórmula dá também? Então bora lá. 5 fatorial sobre 1 fatorial e 5 menos 1 que dá 4 fatorial. Bora lá. Então a gente vai ter 5 fatorial é 5 vezes 4. Opa, parei. 1 fatorial é 1 mesmo, né? E 4 fatorial, vou deixar aqui. Posso cancelar, sobrou 5 dividido por 1, que dá 5. Moral da história. Vamos lá escrever bonitinho agora. Moral da história. A combinação de n elementos para escolher 1 vai dar o próprio cara. Tudo bem? Então, se eu tiver 5 para escolher 1, dá 5. 10 para escolher 1, dá 10. E assim por diante. Segura aí que tem mais 2 bônus. Por que eu estou mostrando esses bônus um por um? Vai ser legal porque você vai deixar de fazer muita conta. Nesse vídeo, nos exercícios que você for resolver, você vai ver que você vai fazer pouca conta, tá? Daqui por diante. Então bora lá para o próximo. O próximo bônus é o seguinte. Fabiano, se eu tiver que calcular uma combinação assim, ó. 5, 0. 5, 0. 5 fatorial sobre 0 fatorial e 5 menos 0 dá 5, né? Como 0 fatorial é 1, isso aqui não vale nada. 5 dividido por 5 fatorial, né? No caso, ambos, também vai ser igual a 1. Ó que bacana. Então vamos lá para o nosso resuminho de bônus. Nosso resuminho de bônus vai dizer que a combinação N0 é igual
A1 também. E por fim, eu só quero te mostrar mais uma, tá? Segura aí, só mais um bônus. Onde é que eu posso colocar? Vamos colocar ele aqui, né, no lugar do exemplo, pode ser? No lugar do exemplo fica legal, que aí fica todos eles na mesma tela. Ó. Então eu quero te mostrar o seguinte, e se eu tiver que calcular a combinação assim, ó, 5, escolhe 4. Ou, aí você pode pensar, tá? Ou se for 10, escolhe 9. Ou qualquer número e seu antecessor. Como é que seria assim, ó? Vamos lá então. 5, escolhe 4. Combinação 5 para escolher 4. Aí vai ter 5 fatorial, 4 fatorial, 1 fatorial, né? Porque 5 menos 4 dá 1. Opa, isso aqui eu já fiz bem aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Então isso aqui vai dar 5. Moral da história. Quando eu tiver que calcular a combinação de n elementos com o seu antecessor, isso aqui vai dar o próprio n. Tá? Quer ver? Só para exemplificar e deixar mais claro ainda, no caso de alguém ter ficado na dúvida, olha só. Faz de conta que eu tenho que calcular assim, uma combinação 10, 9. Eu não vou fazer conta não, tá? Dá 10. A combinação 12, 11. Não vou fazer conta, tá? Eu sei que dá 12. E assim por diante. Ok? Na verdade, tem um monte de outros truques que eu posso passar para você aí. Tem um monte de outros truques aí legais. Mas aí eu ia precisar de uma outra aula, tá? Ia precisar falar de umas coisas assim que já tem tempo, já que os livros talvez nem trazem mais, mas que ajuda pra caramba, e ajudava muito, mas alguém achou que seria legal tirar dos livros, né? Enfim. Tudo bem? Então tá aqui os nossos bônus aqui no cantinho, tá bom? A gente, em algum momento, vai voltar para essa tela e a gente vai precisar deles, tá? Vamos resolver algumas questões de Enem. Nós não estamos fazendo nada mesmo. Bora lá resolver questão de Enem, ok? Já tem um trenzinho aqui na tela. Bora ler? Ó, Enem de 2019 caiu uma questão de combinação. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta. Então a locomotiva aqui, ó, ela é preta, tá? Ok? E aí ela vai falar assim, ó, locomotiva tá pintada de preto, mas 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 tem que ser pintados na cor vermelha. Então vou colocar aqui, ó, 4 na cor vermelha. 3 na cor azul. 3 na cor verde. E 2 na cor amarela. Olha aí, ó. 4 mais 3 dá 7, mais 3 dá 10, mais 2 dá 12. São 12 vagões, tá bom? O trem é montado utilizando uma locomotiva e 12 vagões ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações na coloração dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por... Porque veja bem, olha só. Ele quer dizer o seguinte, por meio de combinações, tá? E aí é importante falar assim, poxa, Fabiano, mas aí a ordem é importante. Por quê? Porque se o primeiro vagão for vermelho e o segundo for azul, se eu trocar esses vagões de lugar, já vai dar um trenzinho diferente. Tá, mas para a fábrica isso não importa, tá? Para a fábrica não importa. Então, interessa o seguinte, eu tenho que ter lá no final das contas 4 na cor vermelha, 3 azuis, 3 verdes e 2 amarelos. Na linha de montagem lá, onde é que vai ficar cada vagão, para eles não importa, tá? O importante é cumprir a determinação da fábrica, tá bom? Então, olha só, essa é uma daquelas questões que o Enem não coloca a gente para fazer conta. Isso é muito legal, tá? Isso é muito bacana mesmo. Ele coloca a gente para falar assim, ó, tá, como é que você resolveria isso? Tá bom? E outra coisa que é importante dizer, tá? Aqui nessa tela ficou ao contrário, mas não liga para isso não, tá? O número maior tá em cima, o menor tá embaixo. Mas vamos lá então que você vai ver que não vai ser problema não. Tá assim, ó. Pessoal, vamos pensar aqui junto. Eu tenho 12 vagões lá. Eu preciso só saber o seguinte, desses 12 vagões,
eu tenho que escolher 4 para ser vermelho, sim ou não? E como não importa a ordem, eu vou escolher, dos 12 eu vou escolher 4. Aqui eu sei que eu tenho os vagões vermelhos, tá? Eu também tenho que escolher 3 na cor azul. Vou até usar um esquema de cores aqui. 3 na cor azul. Então, já pintei 4. Dos 8 que sobraram, 3 tem que ser na cor azul. Então, ou seja, 4 já foram pintados. Agora 3 dos 8 que sobraram, 3 na cor azul. Preciso também escolher o seguinte. Na cor verde, eu preciso pintar 3. Bom, se eu já pintei 4 e já pintei 3, já foram 7. Sobraram 5, né? Então eu preciso pintar 5. Aliás, dos 5 que sobraram, 3 tem que ser na cor verde. Olha que legal, tá? E ainda me sobraram 2 vagões. E esses 2 vagões que sobraram, eu vou ter que escolher os 2 que sobraram na cor amarela. Então pensa cá comigo aqui rapidinho, ó. Eram 12, pintei 4, sobraram 8, tá? Pintei 3, 4 mais 3, 7. De 12 sobram 5, tá bom? Ok? Aí eu pinto mais 3, então, ou seja, dos 5 que eu tinha, 3 foram embora, sobraram 2, tá? 2 para pintar os 2 que sobraram. Essa opção ela está ilustrada corretamente na letra E. Então, note que, às vezes, o Enem nem quer que você faça conta. Ele quer que você mostre que você sabe o que está fazendo. Ah, quanto é que dá isso aqui? Ah, sei lá. Se fizer as contas, a gente chega lá, a gente descobre. Mas esse não é o objetivo da questão, tá? Você vai ver no final da aula que eu vou colocar mais uma desse tipo. Que não importa o resultado. O resultado nem é o que eles querem. Eles querem saber se você tem uma noção do que fazer. Então, só para deixar claro nessa questão do trem, tá bom? Não importava quais vagões iam ser pintados. Não importava. Para mim tem uma coisa muito chata nessa questão. Os vagões serem numerados. Na minha opinião, não precisava disso, tá? Que ele reforçaria a ideia de que não importa quais você vai pintar. Entendeu? Desde que você pinte, tá bom? Mas não é para facilitar, né? Eles não querem facilitar, eles querem complicar, tá bom? Essa é a ideia deles aí. Vamos para a próxima questão. E aí eu tenho... Cadê? Também do Enem de 2019. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Então, olha a situação que a gente tem aqui, tá? São 8 caras para formar 4 duplas. E aqui é muito importante deixar claro que tem 2 caras canhotos lá. Não pode ter uma dupla com eles 2 juntos. Então, o único jeito de ter uma dupla com esses... Só tem uma forma de ter os 2 juntos na mesma dupla, né? Vamos chamar os canhotos de canhoto 1, canhoto 2, tá? Se eu trocar eles de lugar, ficar canhoto 2 e canhoto 1, não é a mesma dupla? Não dá na mesma? Então, é um problema de combinação, tá? Se eu pensar assim, os amigos A e B, e trocar esses caras de posição. Agora, não, a dupla não é mais A e B, não. Agora a dupla é B e A. Continua sendo a mesma dupla. Então, por isso que é um problema de combinação. Eu, a partir de agora, vou estar explicando por que o problema é de combinação, tá bom? Também, tá? Vou fazer questão de fazer isso, ok? Então, o que a gente vai ter lá para resolver esse problema? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quantas duplas eu posso formar, tá certo? Depois eu vou pensar num jeito de excluir e ficar com duplas onde esses canhotos não tem vez, tá? Essa dupla de canhotos não tem vez. Então, bora lá. Meu primeiro passo, então, vai ser calcular o total de maneiras que eu posso ter essas duplas. O total de duplas será dado pelo seguinte. Bom, eu tenho 8 para escolher 2. Vamos pensar no problema do trenzinho, tá? Depois, eu tenho... já escolhi 2. 6
para escolher 2 também. Já foram 4 escolhidos, tá? Já foi 2 duplas, já foram 4 embora. 4 agora para escolher 2. E por fim, eu tenho 2 para escolher 2. Tá? Então aqui estão as 4 duplas. Como eu preciso, eu não posso pensar assim, poxa, mas acabou que, vamos lá, suponha que na primeira dupla eu escolhi os jogadores A e B. Depois eu escolhi os jogadores C e D. Essa aqui acabou-se na primeira dupla, essa aqui acabou-se na segunda. Então, como eu não posso considerar ordem, eu vou pegar esse resultado que eu encontrar ali e vou dividir pelo... Vou pensar como lá na permutação com repetição, tá? E eu vou dividir tudo isso por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Porque a primeira dupla pode ser qualquer uma dessas 4, a segunda pode ser qualquer uma dessas 4 e assim por diante. Então, vou dividir isso aqui por 4 fatorial. Tá? Deixa eu voltar aqui para você olhar para mim para eu tentar te explicar o que está acontecendo. Vamos lá de novo. Montei a primeira dupla, montei a segunda, montei a terceira e montei a quarta. Todo esse processo foi com combinações. Só que tem um problema, não existe primeira dupla aqui. Então, o que eu vou fazer? Quem pode ser a primeira? Né? Aí eu tenho 4 maneiras de escolher a primeira, tá? 3 maneiras de escolher a segunda, tal. Por isso que eu estou dividindo, porque ali eu estou dando uma ordem lá em cima. Como é que eu faço para matar essa ordem? Eu divido por esse fatorial do 4, tá? Que são 4 duplas. Daqui a pouco eu faço essas contas, porque agora eu quero te mostrar o seguinte. Né, aqui vai dar um número, que eu não sei ainda qual é, vou fazer as contas já. Mas veja bem, eu tenho também um total de duplas sem os canhotos, tá? Sem os canhotos. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Duplas formadas sem os canhotos. Tá? Quantas duplas eu posso formar sem os canhotos? Tirei os 2 caras. Vamos lá. Eu posso formar só 3 duplas agora, né? Não é isso? Então, eu vou ter uma combinação de 6, escolhe 2. Uma combinação 4, escolhe 2. E uma combinação 2, escolhe 2. Mas para eliminar a ordem aqui, eu vou dividir por 3 fatorial. Tá? Eu vou pegar esse total de duplas e vou subtrair as duplas sem os canhotos. Sem os canhotos. E aí eu garanto o seguinte, que as duplas que eu terei, né, o total de duplas que eu vou ter, todas elas vão ter os canhotos e eles não vão estar na mesma dupla. É isso que a gente está eliminando aqui. Então o que eu vou fazer agora? Vamos fazer umas contas, né? Como é que seria a combinação 8,2? 8,2 seria essa aqui, ó. 8 fatorial, 2 fatorial, 6 fatorial. Como é que calcula isso? 8, 7, 6. Parou. Fatorial do 2 é 2 mesmo. Eu posso cancelar 6 com 6, né? E isso aqui vai dar 28. 56, né? Que dividido por 2 dá 28. Tá bom? Então a primeira combinação ali já dá 28. Vezes 6, 2 agora. Bora lá. Combinação 6, 2. Como é que seria essa combinação agora C, 6, 2? Vamos fazer conta. C, 6, 2. É 6 fatorial, 2 fatorial, 6 menos 2, 4 fatorial. Isso aqui então é igual a 6, 5, 4, dividido por 2 vezes 4 fatorial. 30 dividido por 2, 15. Tá? Agora a combinação 4, 2. 4, 2 é 4 fatorial, 2, 2, né? Ok? 4 vezes 3, vezes 2, sobre 2 vezes 2 fatorial, que dá 12 dividido por 2, 6. Então essa aqui deu 6, e essa aqui eu não vou fazer não, tá? Porque lá naquela primeira tela lá do bônus eu falei que quando é a mesma coisa, 2, 2, evidentemente vai dar 1. Dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá bom? Deixa eu apagar umas coisas ali porque tá me atrapalhando. Ok.
Bom, aí enquanto eu apago aqui, deixa eu só falar uma coisa aqui, tá? Qualquer processo desse que eu estou fazendo, principalmente das contas um pouco rápido, se você ficar em dúvida, é só colocar no comentário lá. Ó, Fabiano, não entendi o que você fez no minuto tal. Beleza? Marca lá o minuto para mim, que eu te respondo com o maior carinho do mundo, tá? Isso aqui não vale nada. 3 vezes 2 é 6. 28 dividido por 4 dá 7. Sobrou só um 7 vezes 15. E 7 vezes 15 é igual a 105. Tudo bem? Bom, ainda bem que essas aqui de baixo eu já sei quanto dá. Ó. 6, 2 eu sei que dá 15. Vezes 4, 2 dá 6. 2, 2 dá 1. Dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Cancela aqui. Isso aqui também não vale nada, sobrou 15. Tá? Então, ou seja, o total de duplas menos as duplas sem os canhotos vai me dar as duplas com os canhotos. E eles garanto que não estão juntos. Então 100 e 105 menos 15 dá 90, né? É isso? Tem 90? Tem. Olha aí, ó. Opção que está na letra C. Ok? Então a gente resolveu lá o problema lá dos canhotos que não podiam ficar juntos de jeito nenhum. Galera, tem mais exemplo, tá? E questão do Enem, tá bom? Vamos lá então para essa bendita. Olha que bacana aí. Uma questão muito legal, cara. Muito boa mesmo, tá bom? Se não me engano, do Enem de 2021. Não tenho certeza, mas depois você coloca no comentário aí se é isso mesmo. Para aumentar os seus rendimentos, Laísa, ou Laísa, né? Não sei, decidiu vender macarrão na feira. Ela oferece 3 opções de macarrão. Ó, então deixa eu marcar aqui, ó. 3 opções de macarrão. Além de 15 opções de acompanhamentos, como bacon, queijo, azeitona, calabresa, diferentes molhos, entre outros. Na porção de macarrão, o cliente tem que escolher o tipo de massa e até 4 acompanhamentos. Para melhorar seu marketing, Laísa fez uma placa dizendo aos seus clientes que a sua loja possui mais de 5.000 opções de pedidos. Analisando essa placa, podemos afirmar que... Bom, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, tá certo? A placa tá correta? Então tem 3 opções aqui dizendo que a placa tá correta. Não, tem 3 dizendo que ela não está correta. E tem 2 dizendo que ela tá correta. Então bora lá então. 3 opções de macarrão, além de 15 de acompanhamentos. Primeira coisa que ela tem que decidir aí, ó. O tipo de massa. Massa. Segunda decisão. Acompanhamento. Pronto. Depois que eu souber de quantas maneiras ela pode escolher a massa, bom, já deu pra ver que são só 3, né? E acompanhamento eu não sei quantas são. Só que tem um problema, galera. Quem chegou aqui e falou assim, acompanhamento tem 15. 3 vezes 15, 45. Nem 45 tem nas opções. O cara dança, tá? Na verdade, pessoal, é um problema bem mais complexo do que isso, tá? A primeira parte ali tá certa. São 3 opções de massa. Acompanhamento a gente não pode dizer que são simplesmente 15. Sabe por quê? Porque, Juvenil, aqui está escrito assim, ó, até 4 acompanhamentos. Cuidado com isso aqui, tá? Muito cuidado com isso aqui, porque é o seguinte, quando eu falo até 4, eu estou falando o seguinte, ela pode escolher 4, mas se ela não quiser 4, ela pode escolher só 3. Se não quiser 3, pode ser 2, pode ser 2, pode ser um só acompanhamento, porque até 4 pode ser um. Ou a pessoa pode ser meio maluca e falar, não quero acompanhamento nenhum. Pode? Pode. É isso que eu vou te mostrar aqui agora. Então, o que pode acontecer? Tá? Então, o total aqui, vamos lá. O total vai ser 3 massas. Total de acompanhamentos. Olha só. Acompanhamentos é o seguinte. Tem 15. E ela pode escolher 4. Ou tem 15. E ela pode escolher 3. Ou tem 15. E ela pode escolher 2. Ou ainda tem 15 e ela escolhe só um. Ou ainda tem 15 e ela não quer nenhum. Tá? E eu acho legal uma coisa que agora, que eu já falei, e vou falar muito quando eu for dar aula de probabilidade para vocês, tá? Eu fiquei falando assim, tem 15, escolhe 4. Ou
Aí quando eu falei ou, eu escrevi um sinal de mais, tá? Por que nos anteriores eu estava multiplicando? Porque era aquela primeira coisa e... Ah, tá, eu tenho que pintar... Vamos voltar para o exemplo dos trenzinhos. Eu tenho que pintar 4 trenzinhos de vermelho e tenho que pintar 3 de azul e 3 de amarelo e assim por diante. Ou seja, coisas que eu tenho que fazer, uma e a outra, e a outra, e a outra, eu vou lá e multiplico. Quando eu penso, pode ser isso, ou então, outra coisa agora, pode ser isso. O que eu faço com essas opções? Eu somo. Entendeu a ideia? Beleza? E é isso que eu quero te falar aqui então, tá? Vamos voltar para o problema aqui, ó. Quando eu fizer todas essas contas aqui, pessoal, vou deixar aí na tela essa expressão e eu vou te falar quanto é que dá cada uma delas, tá? Porque senão vai demorar muito a gente fazer essas contas aqui. Mas vamos lá. Combinação 15 escolhe 4, eu vou logo te adiantar aqui que ela dá 1.365, tá? Mais combinação 15 escolhe 3, ela dá 455. Mais combinação 15 escolhe 2 é igual a 105. Mais essas duas tá fácil, tá? 15 escolhe 1 dá 15. 15 escolhe 0 dá 1. Pronto, tá? Quando eu fizer essa soma, que está dentro do parêntese, eu vou ter 3 vezes 941 ou 541. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é igual a 1941, ó. E quando eu multiplico isso aqui, eu tenho 5.823, tá? O que vai me dar de gabarito a letra E. Eu vou dizer que a placa está correta. Tem mais de 50 mil, porque tem exatamente 5.823 pedidos possíveis, tá? Pessoal, essas combinações aqui que eu não resolvi, eu vou te mostrar aqui como é que eu faria. Por exemplo, ó, deixa eu mudar a cor aqui para ficar diferente. Por exemplo, a primeira combinação que é 15 e 4. Combinação 15 e 4, 15 escolhe 4, vai dar 15 fatorial, 4 fatorial e 15 menos 4 dá 11 fatorial, tá? Como é que eu faço essa conta aqui? 15, 14, 13, 12, 11. Parou. Dividido por 4, 3, 2, 1. 11 fatorial. Cancelo isso com isso. E aí eu vou fazendo uns cancelamentos aqui, né? Porque vamos lembrar que é prova. Você tá sem calculadora, é na mão. Tá bom? Então dá para fazer o que aqui, ó? O 14 por 2 dá 7. O 3 não dá por ninguém, né? O 12 por 4 dá 3. E o 15 dividido por 3 dá 5. Então você tem que fazer 5 vezes 7 vezes 3 vezes 13. Tá? Essa multiplicação que eu falei que dá 1.365. Tá bom? E aí você vai fazendo as outras. Tá? Vai fazendo as outras aí que você vai encontrando esses resultados que eu coloquei aqui na tela. Tá bom? Então, rapaziada, vamos lá então. Tá? Então assim, uma coisa que eu já falei em outros vídeos. As contas tem que ser a parte fácil. Poxa, Fabiano, para mim a conta é a parte difícil. Então tem que praticar muito. Porque a conta tem que ser a parte fácil. O difícil deveria ser ter esse raciocínio. Poxa, peraí, até 4, então pode ser 4, 3, 2, 1 ou nenhum. Poxa, que sacada. É uma sacada. Né? Para ter essa sacada, você tem que treinar e tem que treinar bastante. Tá bom? Vamos então pro nosso... Deixa eu ver se é o último. Não. É o nosso último exemplo aí de hoje. Nosso último exemplo da aula de hoje, tá? Bom, o que está escrito aí no exemplo? 32 cantores se inscreveram em um torneio de música amador. Na primeira etapa do torneio, foi sorteados os 4 primeiros, que comporão o grupo 1. Depois disso, foram sorteados do grupo 1, então dentro do grupo 1, os 2 primeiros cantores que farão a abertura da competição. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo 1 e a quantidade total de escolhas dos 2 cantores que farão, em ordem,
a abertura da competição, pode ser calculada respectivamente. Então vamos só pensar aqui rapidinho, tá? Essa questão ela traz como opções a palavra, algumas vezes a palavra arranjo. E eu vou falar sobre isso quando? Na próxima aula, tá? Beleza? De propósito, deixei para a próxima aula. Eu coloquei essa questão aqui já de propósito também para deixar uma curiosidadezinha para a próxima aí. Mas vamos lá, só para deixar bem claro, tá? Eu tenho 32, eu quero escolher 4. Ah, escolhi os cantores Zé de Camargo, Luciano e Chitãozinho e Chororó. A ordem que eu escolhi esses 4 caras não importa. Por isso mesmo que é uma combinação, 32 escolhe 4. Depois disso, pessoal, daqueles 4 lá eu tenho que escolher só 2. E esses 2 têm uma ordem, tá? Esses 2 têm uma ordem, ou seja, eu tenho aqui 4 opções para ser o primeiro, 3 para ser o segundo, tá? A gente sabe que isso aqui é uma combinação. A gente não sabe que nome tem isso aqui. Para nós, até hoje, é princípio fundamental da contagem. Mas eu vou te mostrar na próxima aula que isso aqui é o que a gente vai aprender a chamar também, por causa do Enem, de arranjo, tá bom? Então, a resposta correta é uma combinação e um arranjo, tá bom? Beleza? Ficou curioso? Que legal! É bom que você volta na próxima aula, tá? Recomenda aí para os seus coleguinhas esse vídeo e também o próximo, tá? Ó, vai ficar uma dúvida lá no final, vou te dar um spoiler. Ele vai levantar uma dúvida lá. Mas para responder essa dúvida, você tem que assistir o próximo vídeo. Vamos lá para minha revisão, tá? Gosto de fazer sempre uma revisão no final e deixar umas dicas aí para você virar ninja mesmo. Na combinação, a ordem dos elementos não é relevante. Ou seja, o agrupamento AB e o agrupamento BA são a mesma coisa, tá? Lembre-se, 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1, tá bom? Para calcular todas as combinações possíveis de N elementos tomados de P em P, utilizaremos a fórmula que está aqui na tela, tá? Como é que você vai ficar bem familiarizado com essa fórmula? Fazendo muita conta com ela, tá bom? Poxa, Fabiano, não vou conseguir decorar essa fórmula não. Eu também não consigo não, tá? Mas como eu sei utilizar a fórmula, ela sai naturalmente, ok? O Instagram do professor tá aqui, segue lá, Prof. Fabiano Rabelo 11 lá no Instagram. Dá uma olhadinha também no site do construindovencedores.com.br e eu vou te falar aqui, tá? Espero que você tenha gostado e muito dessa aula, porque eu me amarrei, beleza? Estuda a combinação, resolve questões anteriores do Enem, que vai dar certo. Sabe o que mais vai dar certo? Você continuar comigo. Eu sou o Fabiano Rabelo, espero que você tenha gostado muito dessa aula. Fica com Deus e até a próxima.